Fala, meu povo, e aí, como estão vocês? Demorei um pouquinho, mas estou aqui para falar sobre a prova do Tribunal Regional da Sexta. TRF5. TRF5. TRF6 é Minas Gerais que tá aberto. Eu acabei me equivocando aí. É TRF5, valeu? Região. Ela aconteceu no último domingo. Tribunal esse que abrange cerca de 5 a 6 estados, não me lembro muito bem, mas tem em Pernambuco a sua sede, Recife. Também abrange Maceió, também abrange Rio Grande do Norte, Paraíba, abrange Aracaju, Sergipe, né, o estado de Sergipe. E no último domingo, a IBFC foi a banca responsável aí por aplicar a prova para técnico judiciário pela manhã e para analista, né? Os cargos de analista pela tarde. Uma prova padrão IBFC, não inventou muita coisa. É uma prova que trocava alguns termos para fazer com que alguns candidatos caíssem em uma pegadinha. Teve uma questão dada de direito de reunião na parte de constitucional nas específicas, mas nenhuma novidade aí no que se refere ao padrão da banca IBFC. Mas vamos ao que interessa, é redação, né? A prova discursiva. Diferentemente da FCC, da Fundação Carlos Chagas, que é uma banca que tem um costume já de pegar concursos na área de tribunais, e ela traz a sua prova de redação, a sua discursiva, numa pegada filosófica. A banca IBFC, ela foi direta no seu tema de redação, né? Ela falou sobre a cultura, né, e a sua exteriorização, a expressão da cultura no seu primeiro texto motivador, falou sobre o grupo de dança e o alcance que ele estava tendo. E no seu segundo texto motivador, ela falou sobre as barreiras, né, em como a cultura ela era expressada antigamente, como ela está sendo expressada agora no mundo contemporâneo, e isso remeteu ao foco principal, né, que é o tema, que é a construção das margens na cultura brasileira contemporânea. Como os textos motivadores, né, e o próprio desenrolar ali da proposta, às vezes falou de território brasileiro, né, e a sua diversidade, algumas pessoas encararam que a proposta da banca era relacionada à geografia. Eu não encarei dessa forma, né? Encarei que a partir dos textos motivadores e como foi desenrolada a proposta, enfim, apresentada, a banca ela estava se referindo às barreiras existentes na construção da cultura. Tipo, na minha prova discursiva, eu pude trazer, por exemplo, como o Ministério da Cultura influencia na forma de você se expressar culturalmente. Eu pude trazer como a capoeira, em um determinado momento no Brasil, ela era uma manifestação artística mais restrita, né? Ela era proibida. Então, os escravos ali, eles praticavam a capoeira de maneira escondida. Porém, hoje a gente sabe que a capoeira é uma expressão artística, cultural, de dança, de luta, e ela é aceita. Então, percebamos como isso vai mudando no decorrer do tempo. Assim acontece também com outros tipos de cultura. A gente pode chegar em um local diferente, em um estado diferente, e encarar uma cultura daquela região como estranha. Mas para a galera que vive aquela cultura ali cotidianamente, é normal, é comum. Então, quem monopoliza nessa cultura, né? Eu acho que a banca, ela, nos seus textos motivadores, ela trouxe muito enfaticamente essa questão, né? O rádio, a TV, esses atores, eles transmitirem a cultura de uma forma para uma massa e a massa encarar a cultura ali como a única forma de expressão. Porém, com a globalização, que eu também citei na nossa prova discursiva, né? As pessoas passaram a ter acesso a meios tecnológicos, aplicativos, que possibilitam elas se expressarem. A pessoa pode pegar o seu aparelho celular e falar livremente, ela pode pegar o seu aparelho e dançar, ela pode pegar o seu aparelho e gravar uma peça, um ensaio, e tudo isso é uma forma de manifestação artística. Então as pessoas, elas mudaram a forma de consumir a cultura, né? Não é mais apenas através da TV ou do rádio. E, consequentemente, elas também mudaram a forma de produzir a cultura. A cultura também pode ser produzida por qualquer um agora com o advento da internet. Então, foram algumas coisas que eu abordei. Vi muita gente falando sobre a dificuldade de se expressar, né, com palavras numa redação, numa prova discursiva. É natural, é normal. Eu costumo fazer a minha prova discursiva sempre no término, né, da prova objetiva,
mas isso gera risco, né? Se você não tiver uma boa gestão do tempo, uma gestão do tempo eficiente, você pode perder tempo nas questões objetivas, fazendo a resolução delas, a ansiedade pode bater, tanta coisa pode acontecer, e quando você for fazer a sua redação, você já dispõe de pouquíssimo tempo para se expressar, e se expressar é bastante difícil, né? Principalmente através de textos, para poder atingir ali o que o examinador da banca deseja. Você vai precisar gerar toda uma construção ali, introdução, desenvolvimento, conclusão, então fica complicado. Tem uma boa gestão de tempo, para que você consiga fazer a sua prova discursiva de maneira tranquila. Eu faço no término da objetiva porque às vezes eu vejo um gancho durante a resolução das questões que me possibilita usar na redação. Não vou copiar, até porque isso pode prejudicar você. Mas, por exemplo, eu posso ver um gancho de direito constitucional da Constituição Federal que eu posso usar aí, de repente, no tema da discursiva que me foi proposto de uma maneira diferente, como uma exemplificação. E isso ajudar no meu repertório, na minha contextualização ali da minha redação, da minha prova discursiva. Então, por isso que eu deixo para o final e eu consigo gerir muito bem o tempo para resolver as questões aí da prova objetiva e ter tempo para fazer minha redação. Eu vou ao banheiro, terminar a objetiva, eu vou ao banheiro, lavo meu rosto, dou uma respirada, volto e começo a escrever. É só ter cuidado, né, claro, também de fazer um bom rascunho, de não inventar muito, quando for passar o seu rascunho para a folha de respostas, né, final, porque quando a gente está escrevendo, as ideias podem ir surgindo, né, na folha de respostas oficial, na folha de redação mesmo. Contudo, se você desviar muito do seu rascunho, isso pode gerar erros de grafia, porque quando você escreveu no seu rascunho, a sua grafia ela já foi meticulosamente corrigida. Você parou para olhar aquele acento gráfico, você parou para olhar se aquela concordância, aquela coesão, aquela coerência estava certo. Mas aí, se você surge uma nova ideia e você foge do rascunho na sua prova discursiva ali na folha de respostas mesmo, você pode acabar incorrendo em alguns erros como esse, né? Então, eu sugiro evitar. Sugiro que se você fez o seu rascunho, siga seu rascunho ali aprimorando, né? De repente você vê que, não, esse erro aqui eu não tinha visto no rascunho, eu estou passando agora para a prova definitiva, eu vou corrigir. Mas não inventando, porque isso pode ali prejudicar. E lembre-se sempre do tempo, né? E não existe outra folha para você, eu rasurei, então não existe outra folha para você poder fazer a sua redação, a sua prova discursiva, assim como a de marcação do gabarito. Eu queria falar para vocês de uma estratégia que eu utilizo, muita gente deve utilizar também, mas justamente por causa dessa dificuldade de quando você vê o tema da discussão, você ficar sem saber. Tem temas que são bem difíceis de você elaborar um texto, e aí a pessoa fica perdida quando vê os temas propostos, né, o tema proposto ali para a redação. Eu sempre, quando eu vou fazer uma prova discursiva, uma redação, eu vejo o tema, eu também posso ficar perdido, né, fica tipo, caramba, que textos são esses, motivadores, e que tema é esse? Eu faço o quê? Eu vou lá, na hora de construir a minha redação, e uso o brainstorm, né? O que é o brainstorm? O brainstorm, ele vem do inglês, né? Brain, cérebro, né? Literalmente ideias, e storm, tempestade. Foi o que eu fiz aqui no meu rascunho, não sei se dá para ver, tem algumas frases, né? Algumas palavras, algumas construções. Eu vi os temas propostos, e aí quando você pratica o brainstorm, que é bom para reuniões, é bom para diversas coisas. O que significa? Você vai pegar aquele tema proposto ali, tudo que você pensar relacionado àquele tema, você vai botar no papel. Você joga lá no rascunho, num canto da prova, em algum lugar. Pô, isso aqui tem relação. Escreve. Pô, isso aqui tem relação. Por exemplo, eu escrevi aqui, Ministério da Cultura, cultura para todas as idades, que a gente sabe que existe o etarismo. Coloquei aqui, cultura e a miscigenação brasileira. A capoeira como dança, que era restrita antes, depois passou a ser liberada, inclusive é um patrimônio. A cultura e o direito de exercê-la na Constituição Federal, né, já para falar dos direitos fundamentais, os aplicativos que permitem a expressão artística, a globalização. Então, você vai pegando ganchos e vai escrevendo. Isso é a brainstorm, tempestade de ideias, você está ali escrevendo. E aí, na hora de você construir a sua redação, você vai perceber que você tem repertório, né? Porque você fez aquele brainstorm ali, aquela tempestade de ideias, e você tem diversas ideias que não estão inicialmente vinculadas e estruturadas em um texto, mas você tendo noção de introdução, desenvolvimento, conclusão, ou seja, a construção do seu texto ali, dissertativo, argumentativo, você vai conseguir colocar suas ideias. O problema de uma redação, na maioria das vezes, é o repertório, são as ideias, é o storytelling, são os dados.
Então, quando você faz esses dados aflorarem, você facilita a sua escrita, a sua comunicação em texto. Aí eu fiz esse vídeo para trazer como eu lido, né, com essa questão das redações nas minhas provas, e quem sabe possa ajudar você, né, em uma prova discursiva que você vai realizar, seja para o Enem, seja para um vestibular, seja para um concurso público, um processo seletivo, enfim. Mas olha, eu agradeço pela sua atenção. Caso você não seja inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe sua curtida aí, deixe seus comentários, como é que você se saiu na prova. A galera tá já preenchendo o ranking aí lá no olho na vaga. Diz aí como você se saiu. Eu me saí mais ou menos, né? Errei aí 15 questões da minha prova. Mas vamos que vamos, já coloquei os meus recursos, né? Para ver se eu galgo mais alguns pontos e se outras questões são anuladas. E vamos que é para frente que se anda. Um abraço, bons estudos.